boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende do momento do dia que você estiver assistindo. Quero te acolher, te receber nesse vídeo com muito carinho, muita alegria, paz e todo bem da parte de Deus, o nosso Senhor. Quero convidar você a nessa sexta-feira meditar o Evangelho, as palavras libertadoras e transformadoras que podem conduzir a nossa vida a uma transformação profunda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho que nós ouvimos, que acabamos de ouvir, ele fala dos ensinamentos de Jesus, do modo como Jesus se reunia no templo. Jesus não era sacerdote, Jesus não era uma autoridade teológica. Ele era um camponês vindo da Galileia, região de pagãos, região que sofria grande preconceito pela sua população. E Jesus vem dessa localidade, desse lugar muito simples, mas com mais flexibilidade no nível religioso. Então Jesus ele está na capital da fé, em Jerusalém, no lugar onde os judeus tinham como mais sagrado, no templo. Então Jesus ele não está reunido com uma elite religiosa, ele não está reunido com um grupo de pessoas privilegiadas, reunido com patrões, senhores. Pelo contrário, ele está reunido com um grupo de pessoas menosprezadas, frágeis, machucadas, feridas, excluídas da sociedade. Jesus ele fala de um jeito muito simples para conquistar os mais simples. Ele conquista o coração das pessoas falando com propriedade, mas com simplicidade. Ele fala a língua daquelas pessoas. Então ele está reunido ao lado da multidão e ele começa a falar das coisas espirituais que nós precisamos compreender a vida espiritual de uma maneira diferente que compreendemos a humana. Logo no início do Evangelho, eu vou retomar com você, ele está no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Ou seja, nós que buscamos uma vida elevada, uma vida transformada, não podemos viver o tempo todo preocupados com os cargos, as funções, se alguém é mais especial do que o outro. Jesus ele não está preocupado com a hierarquia, se era filho de Davi ou não. Ele está se apresentando como um Messias, mas de um Messias renovado, diferente, que aquele povo não estava preparado para acolhê-lo, porque eles esperavam um Messias triunfalista e Jesus se apresenta de outro modo. Então ele está dizendo, com outras palavras, nós podemos aqui traduzir assim, que o Filho de Deus, o Messias, ele não vem para uma elite privilegiada e ele não vem para se estabelecer no Templo de Jerusalém e nem vem para unificar o mundo, tornando todas as pessoas judias, judeus. Ele vem para trazer a paz, para reconfigurar a relação com Deus, seja pagãos, sejam crentes ou não. Jesus ele vem mexer numa estrutura muito mais profunda e interior. Ele não está preocupado com os títulos e nomes e sobrenomes. Jesus ele está preocupado com a essência humana, em restaurar a essência humana. Trazendo isso para a nossa realidade, para a nossa vida, nós também somos chamados a experimentar uma relação renovada com Deus.
Para Deus não conta se nós temos um sobrenome na nossa cidade. Às vezes a gente, quando conhece alguém, a primeira pergunta que a gente faz é: mas de que família você é? Qual é o seu sobrenome mesmo? Um exemplo, eu me chamo Diego Bastos, Diego Martins Bastos. Então muitas vezes quando eu ia celebrar em algum lugar, as pessoas me perguntavam: Frei, você é dos Bastos de não sei aonde? Você é dos Martins de não sei aonde? Às vezes é uma questão cultural em cada região, mas para Jesus, na vida espiritual, isso não tem necessidade. Se eu sou Bastos, se eu sou Silva, se eu sou Lima, não importa. Para a vida espiritual, para a vida elevada, nada disso importa. O que importa é o amor e a doação. Se eu sou capaz de amar além de mim mesmo, passar por cima dos meus preconceitos, amar aquelas pessoas que visivelmente são machucadas e afastadas, a minha fé ela vale muito a pena. Se eu sou capaz de me doar, ter a coragem de sair do meu comodismo de mim mesmo, a minha fé faz toda a diferença. É isso que Jesus quer nos ensinar. De nada adianta a posição, a função, o cargo que nós ocupamos nesse mundo. O que conta para Deus é a capacidade de doação, de doar-se, de oferecer, de ofertar. Então busquemos uma fé transformada nesse ponto, nesse nível, que não se preocupa com títulos, que não se preocupa em posições. Não querer estar em primeiro lugar é o principal carisma do cristão. Não buscar visibilidade social, não buscar reconhecimento dos homens, mas buscar coerência com a fé. E para encerrar esse vídeo, eu quero lembrar que hoje, dia 5 de junho, é dia dedicado ao meio ambiente, é o Dia Mundial ao Meio Ambiente. Meio ambiente totalmente ferido, machucado, violado pela ação humana. Por isso eu quis fazer esse vídeo aqui na capela da minha casa, ao lado da imagem de Francisco de Assis, o patrono da ecologia. Muitas vezes nós vemos imagens dele falando com os animais, a gente usa até como uma imagem romanceada, né? Como se fosse, sabe aquele filme da Branca de Neve, os 7 anões, e a Branca de Neve no início do filme começa a cantar com os pássaros e os animais ficam próximos a ela? Isso é um romance, é uma liberdade de interpretação. Mas Francisco ele não é patrono da ecologia porque ele falava com a formiga. Francisco é o patrono da ecologia porque ele tem comunhão, ele se percebe fazendo parte da natureza. Ele percebia que tudo eram pegadas de Deus. Deus deixava sua marca em cada parte, cada animal, cada planta, tudo que está, tudo que se move é sagrado. Acredito que se Francisco tivesse escutado essa canção, ele teria gostado bastante. Tudo que se move é sagrado. E assim era a relação de comunhão entre Francisco e o mundo. Um homem que olhava os animais e os respeitava, um homem que olhava toda a criação ao seu redor, a natureza, o vento, o fogo, o ar, os elementos, e sentia prazer, alegria e percebia que ali era motivo de gozo espiritual, perceber a presença do Espírito de Deus, amoroso Criador, através da natureza. Que sejamos homens assim, reconfigurados, que não violam mais a Mãe Natureza, que não agridem mais a criação de Deus, que não sejamos homens preocupados com o lucro e esqueçamos o valor que a natureza possui, o equilíbrio da natureza. É bom lembrar que essa pandemia ela se inicia justamente com esse desequilíbrio do homem com a natureza. Sejamos homens transformados, não somente bons na oração, mas bons na prática da vida. Sejamos homens em comunhão com a natureza. É um pedido até do próprio Papa Francisco. Ontem, Francisco de Assis nos ensinava a lidar com a natureza. Hoje, Francisco de Roma me ensina a olhar para a criação e percebê-la como pegada de Deus. Que Deus te abençoe, obrigado pelo teu carinho, pela tua participação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com as pessoas que você gosta, divulgue esse vídeo
e eu te agradeço do fundo do meu coração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Que seja assim, instrumentos da paz do Senhor. Amém.